Tá? Esse é o nosso estudo de hoje, né? Então, gostaria de convidar todos novamente a levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Pensando que possamos iniciar esse estudo, nos compreender e aprender um pouco mais com ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, Amanda. A bola, o bastão está contigo aí. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Então tá. Bom, então hoje a gente vai falar do capítulo 12 do livro Mecanismos da Mediunidade, que é sobre o reflexo condicionado. O André Luiz, ele vai dividir esse capítulo em 6 tópicos, começando pela importância da reflexão, os tipos de reflexo, a experiência de Pavlov, os reflexos psíquicos, agentes de indução e o uso do discernimento. Então, começando a falar pela importância da reflexão, nesse primeiro tópico, ele não vai falar dessa reflexão que às vezes a gente pode pensar, que é, assim, às vezes a capacidade de ficar pensando, refletindo sobre os assuntos. Ele vai falar... Foi eu aqui? Alguém está com o microfone aberto e fecha, por favor. Pode falar, né? Ele vai falar, assim como dando sequência no livro, com relação àquelas forças mentoeletromagnéticas que são produzidas no nosso pensamento. Então, os nossos pensamentos, eles produzem essa força eletromagnética, que assim como a corrente psíquica, ela projeta para o exterior os recursos e os valores que a gente já acumulou. Só que a gente tem que lembrar que, da mesma forma que nós pensamos, as outras pessoas também pensam. E essa mesma onda eletromagnética que ela é projetada de nós, vai ser projetada também das outras pessoas. E isso acaba tendo uma ação eletromagnética. Então, por exemplo, a gente tem uma lâmpada lá no abajur. E aí tem aquele pluguezinho de liga e desliga. Quando a gente vai lá e liga, a lâmpada vai acender e vai emitir uma onda luminosa. E aí, essa onda vai percorrer todo o ambiente onde tiver ali o abajur. E aí, tudo vai começar a refletir nessa onda. Só que no caso do abajur, o abajur só vai funcionar quando a gente for lá e acender ele. Mas no nosso cérebro, não é assim, né? O nosso pensamento, ele é contínuo, a gente está pensando o dia inteiro. Então, é como se a lâmpada estivesse constantemente acesa e emitindo essa energia. E aí, essa força eletromagnética, além de influenciar outras correntes mentais que estejam também ali harmonizadas com o nosso tipo de onda, ela vai assimilar também as ondas que os outros produzem de uma forma natural, independente da distância física, basta a sintonia.
O melhor exemplo que a gente pode dar para isso, até como já foi dado também, é a questão do rádio. Quando ele estiver desligado, ele não vai captar nenhuma onda, mas quando a gente ligar ele, e aí a gente coloca numa estação, ele vai captar onda. Se a gente não gosta daquela frequência, a gente muda, ele vai mudar para a frequência onde a gente estiver sintonizado. Então, isso é importante a gente sempre lembrar, porque não existe essa questão de distância, né? Ô, gente, se alguém quiser fazer algum comentário, você me fala, Wilker? Pode deixar que eu te aviso, pode deixar. Tá. E aí, o André Luiz, ele começa falando, gerando essa força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que seja característico em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida e com mais objetividade e eficiência quando o serviço de troca mental se evidencia assegurado conscientemente. Então, a onda mental eletromagnética, ela sai da gente, bate no outro que está com a mesma simpatia e o outro vai enviar também e vai bater na gente. É por isso que muitas vezes um pai, uma mãe sente a angústia que o filho está, mesmo ele estando longe, porque eles já têm essa ligação com aquela alma que está ali. Mas a gente consegue sentir isso também com alguns amigos, com quem a gente ama. No livro Nosso Lar, lá no finalzinho, no último capítulo, eu acho que, se não me engano, Cidadão de Nosso Lar. Isso mesmo, capítulo 50. Quando o André volta para a casa dele, a gente consegue perceber isso muito claramente. Ele vê que a mulher dele já estava casada novamente e ele sente ciúme. Mas depois ele vê que o marido dela tá doente e aí ele fala, olha, reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Nessa emergência, lembrei-me certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei-me quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e, nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu, então, o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro.
era a Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Então, a gente percebe nessa passagem do livro que, mesmo a Narcisa estando lá na colônia e o André aqui na Terra, a concentração dele mental foi capaz de chegar até ela e de conseguir, com isso, o auxílio para o Ernesto. Amanda, Oi. a minha dúvida, assim, eu consigo entender essas questões que estão ditas aí, inclusive até o paralelo que você falou aí das ondas de rádio, a gente consegue compreender, né? A dificuldade que eu consigo, a minha dificuldade, na verdade, é como conseguir, digamos assim, ouvir esses pensamentos, vamos falar assim, entendeu? Vamos supor, que se você direcionar um pensamento, sei lá, para um ente querido ou outra pessoa, como que a pessoa pode estar ali pensando? Como é que ela pode receber isso? Como é que funciona isso, né? É isso que... Tô falando como encarnado, né? Porque como isso na parte do espírito, talvez, não sei se consegue também, né? Se ele tiver Você muita... fala de encarnado para encarnado? Porque de encarnado para encarnado eu sei que funciona também, que o nosso pensamento é matéria, e uma vez que você emite o pensamento, é como se fosse uma onda de rádio, e quem tiver sintonizado vai captar. Uhum. Intelectualmente eu consigo entender isso. Mas o negócio é a prática, né? Na prática, entendeu? Como fazer isso, né? Que às vezes, por exemplo, se eu estou com um problema, eu estou muito, ou tem algum parente que está com problema, você fica muito preocupado pensando nele, eu não sei se ele vai estar captando isso, como é que seria essas coisas, entendeu? Eu acho que talvez, eu não sei, eu acho que o Vicente, se o Vicente estivesse aqui, ele, com a experiência dele, seria melhor para responder sobre isso. Mas eu acho que talvez a questão da vibração, né? Porque como são ondas, e como ele fala da questão de captar tudo isso, eu acho que talvez seja essas ondas que... Mas, de fato, é tudo isso muito saber mentalmente, né? Agora, na prática, Eu que é conseguiria, mais complicado. eu conseguiria, por exemplo, eu posso perguntar para vocês aí, que tem a mediunidade extensiva, vamos dizer assim, né? Como que é? Eu acho que seria uma coisa parecida com isso. Como é que você capta, como é que você sabe quando você está dando a passividade ali, por exemplo, para um espírito? Praticamente, eu acho que esse tipo de comunicação seria parecido com isso, acredito eu, né? O espírito emite lá um pensamento e faz as conexões, mas como é que você sente isso? Sei lá, se Aí quem... eu posso falar por mim, assim, porque principalmente para mim no começo foi muito difícil, porque a minha mediunidade ela foi desenvolvida. Então eu não fui uma pessoa que desde criança, desde que eu entrei no centro, não. E aí isso me gerou dificuldade, que eu pensava, gente, será que sou eu? Ou será que é o espírito? E aí, pelo menos, assim, eu falo dando o exemplo da reunião mediúnica que a gente tinha aqui. A primeira vez que eu tive a manifestação, eu tava sentindo, mas eu tava na dúvida. Gente, será que sou eu, se não é? E com muito medo de achar que é um espírito e não ser. Então eu fiquei quieta e tinha outra médium na reunião. Então eu fiquei assim, bom, se for um espírito, pede para ela me avisar. E aí ela falou de fato na reunião, Amanda, se você não pegar no lápis vai ficar muito difícil. Eles estão te mandando. E aí foi aí que eu entendi que... Mas eu sempre tive aqui, acho que a Lazães pode falar, a questão de eu precisar saber que é um espírito. E o medo de ser uma coisa minha, de não ser um espírito. Enfim,
ser anímico ali. E o que eu fazia era segurar ao máximo e deixar na hora que o espírito pegasse mais força ali, eu perdia um pouco o controle do braço, da mão. E era aí que eu conseguia ficar mais relaxada. Entendi. Mas essa daí é uma boa questão. A gente pode esperar para perguntar para o Vicente. Não, porque essas questões... Boa noite. Isso é uma questão. Aí, ó, Ai, Vicente chegou! Olha só! saiu de novo. Caiu. Não, tá aí. Eu tô de castigo aqui. Aí, Léo. A minha mulher tá me xingando que eu tô descendo escada, eu não posso ficar descendo e subindo, não. Mas É tá isso tudo mesmo. bem. Mas às vezes para subir tem que descer, né, Vicente? Não tem jeito. É isso. Bom, mas eu tô escutando aí vocês falarem. Não tem dois médios iguais, não. Não tem. Não tem duas mediunidades iguais. Não tem duas pessoas iguais. Nós temos os mesmos interesses, mas cada um é... Por isso é que nós somos chamados de indivíduos. Agora, o que a gente faz na questão da mediunidade? Quando a gente está na direção de um trabalho, você primeiro observa o médium. Primeiro, ninguém chega ao centro espírita se ele não for comprometido. Tem quem leva ele normalmente para o centro espírita é o mentor dele, né? E a gente observa o médium, a gente observa a capacidade dele e vai trabalhando em cima disso, né? É muito comum, a grande maioria dos médios não dão passividade. Eu vou usar um termo meio pesado aqui, mas não dão passividade por causa de orgulho, viu? Porque a comunicação em si, o primeiro passo da comunicação mediúnica é você primeiro sair do mundo externo, né? Você tem que viver seu mundo íntimo. Segundo é o silêncio. Terceiro, você se integra. Na semana passada a gente estava falando aqui da glândula pineal. Cara, não tem como você ligar a mediunidade se você não aprender a usar a pineal. Aí você fica muito na mão dos espíritos. E eles é que tem que fazer tudo por você. Às vezes os espíritos já estão ali próximo de você para uma comunicação. Isso acontece muito na sexta-feira. E por que eles não comunicam? Porque o médium fica só esperando o mentor fazer por ele. E é ele que tem que fazer a parte dele. Então, assim, e a gente ainda vive muito na mediunidade o medo da crítica. Gente, isso é uma bobagem, sabe por quê? Ninguém acerta da primeira vez, ninguém acerta da segunda vez. Os acertos eles vão fazendo ao longo do tempo, ao longo das experiências, e à medida que a gente vai adquirindo informações, né? E aí sim, a mediunidade vai se tornando realmente... Ela vai cumprindo a missão para a qual, né, a gente se comprometeu de nos envolvermos nesse canal tão maravilhoso. Eu estava lendo no livro do André Luiz, ele falando, né? Ele fala da mediunidade dos homens, ele fala da mediunidade das plantas, que ele estava falando de materialização. Então, ele fala que não tem como você, numa reunião, materializar um espírito se você não tiver a energia dos espíritos, a energia do médium e a energia das plantas. Então, esse é um composto pela qual o nosso corpo necessita. Sem isso, a gente não consegue a materialização. Então, é muito interessante. Vicente, a gente começou até a falar sobre essa questão aí, que como a Amanda estava fazendo o estudo aí sobre a questão das ondas, né? E emitir um pensamento e a outra pessoa captar esse pensamento. Eu estava explicando para ela que intelectualmente a gente consegue compreender isso, como é que funciona, né? Emitir um pensamento é como se fosse uma onda de rádio que eu estou emitindo e se outra pessoa sintoniza, ela vai captar. Mas eu falo assim, na prática, como é que funcionaria isso? Aí a gente deduziu como uma questão da mediunidade. Só que essa questão da mediunidade, a gente sabe que, fisicamente falando, acho que
corpo do médium, vamos falar assim, ele veio preparado, não sei se eu estou falando bobagem, para ser médium, vamos chamar de ostensivo, né? Que a gente sabe que todos somos médios, mas uns em grau maior e outros menor. Então, eu diria que temos aí as pessoas, os médios intuitivos, né? Que recebem aquela intuição, outro ostensivo mesmo. Claro que passa da frente. Agora, você falou uma coisa interessante, que a dúvida minha é o seguinte, a questão do orgulho. Será que a gente pode existir a possibilidade de uma pessoa ter um preparado para ser médico com orgulho, ou ela ainda tem que desenvolver ao longo das informações para ter essa oportunidade da mediunidade? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Pela mediunidade, Igor, você, aliás, para você exercer bem a mediunidade, você tem que quebrar um monte de vícios que nós temos. Um deles é o orgulho. Olha, eu vou te ser franco, você pega aqui a reunião de sexta-feira nossa ali, e eu fico vendo a quantidade de espíritos que são colocados lado a lado com os médios, e eles estão ali simplesmente como se nada tivesse acontecendo. Aí, quando a espiritualidade vê que ele não movimenta, que ele não faz nada, ele transfere o espírito para que seja comunicado. Por que isso? A gente está esperando um fenômeno, que o fenômeno é só nosso. A espiritualidade... Você imagina, por exemplo, se a espiritualidade for usar o ectoplasma para gerar um fenômeno para cada médium gerar a passividade e poder dar uma manifestação. Pois vão gastar um quantitativo de ectoplasma violento para fazer isso. E olha o trabalho que isso dá. Então, assim, muita gente, muito médium numa reunião, ele está sempre esperando um fenômeno acontecer. E o fenômeno acontece dentro da mente. A questão toda é essa, né? Eu cito muito, você tem médios que chegam numa reunião mediúnica e rapidamente eles começam o processo da comunicação sem nenhum problema, ou seja, eles já venceram isso. E a gente é o seguinte, vamos pegar Jesus no Evangelho. Jesus diz assim, o Espírito sopra onde quer. Nós é que nos viciamos. E você vê que a tecnologia ela veio mostrar isso para a gente. Eu estou aqui, eu falo em qualquer país, com qualquer pessoa que vai ter capacidade de me ouvir. Além disso, hoje nós já temos até tradutores eletrônicos. Você conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Olha que interessante. Então, isso foi quebrado. O problema todo nosso é a viciação que nós temos com a questão da presença. O que o Ezequiel quer fazer hoje, ele quer quebrar isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, as questões energéticas na comunicação, elas dependem mais de nós que somos os intermediários aí, do que o seu próprio mentor. Os espíritos, numa condição ainda de necessidade, o próprio mentor espiritual de cada um, ele vai fazer esse processo. Ele vai intermediar esse processo, a gente sabe disso, né? Mas o trabalho é nós que temos que fazer ele. Então, e aí a gente vai quebrando barreiras. É claro que, a princípio, no início, você, às vezes, comete alguns erros, do tipo deixar o espírito à vontade para ele falar e fazer o que ele quer. Isso é um processo natural. E que compete ao dirigente do trabalho ir ajudando o médium a moldar para que isso não aconteça. Porque, senão, uma hora ele dá um corno em alguém, conforme eu já contei aqui, e a gente tem que ter realmente esse cuidado, né? Ô Vicente, é difícil para você chegar no particular e falar com o médium e ele está perdendo essa oportunidade? Eu digo assim, da comunicação por orgulho, já que você tem essa evidência. Ô, Sandra, claro que eu não vou chegar perto de uma pessoa e falar assim, ó,
Você não está dando comunicação porque você está sendo orgulhoso. Eu não faço isso, não. Não, claro que não. Né? Não falei isso, não. Até por mais intimidade que a gente tenha com a pessoa, mas é um negócio muito complexo. Você falar do... Até porque orgulhoso nós todos somos, né? Não, Vicente, eu não quis dizer isso, não. Mas, assim, eu, dentro das minhas possibilidades e das minhas limitações, eu sempre que eu posso, sempre que me é dado a oportunidade, eu chego perto de um e de outro, e eu vou tentando ajudá-lo, né, da melhor maneira para que a comunicação se faça. Mas tudo é energia. Eu comentei isso também, Vicente. É o seguinte, se a gente pensar, por exemplo, o Kardec, ele não tinha ali, né, a mediunidade, vamos falar assim, liberada lá, porque ele tinha que desenvolver aquele trabalho e não poderia ser médio, digamos assim, né? Pelo menos foi essa uma das explicações que eu já ouvi falar. No caso, essa mediunidade para uma pessoa que não tem ali no corpo, vamos falar assim, liberado, seria possível desenvolver isso ou não? A mediunidade, você pode desenvolver qualquer faculdade mediúnica. A questão é o seguinte, você está preparado? É a mesma coisa. Todos nós podemos ser videntes, clarividentes. Mas nós estamos preparados? Você está preparado? Porque, conforme diz o Miramês, é o seguinte, ele diz assim, se és candidato à mediunidade, se palpitas em teu coração a intermediação com os espíritos no plano espiritual, observe primeiro quem é você. Por quê? Porque dependendo de quem você é, você só vai atrair para a sua vidência aqueles que estão na sua faixa de vibração. Aí imagina, você sai para a rua fora aí, você só vai ver esqueleto. Você só vai ver zumbi andando. Aí esse troço é meio complicado, sabe, Will? Então, assim, a mediunidade não é bom forçar, mas é possível, sim, isso acontecer, sem nenhum problema. Por quê? Mediunidade é ficha de trabalho, é ficha de serviço. E nós não exercemos a mediunidade só na intermediação com os espíritos, não. A mediunidade, você usa ela quase que 24 horas por dia. Porque senão nós seríamos obrigados a acreditar no acaso. Os encontros e os reencontros que se dão na Terra, eles quase sempre é por questão de mediunidade. Sim. Você pega, por exemplo, você é engenheiro, quantos espíritos foram colocados no seu caminho para que você ajudasse esse pessoal a melhorar a visão sobre uma construção, a ampliar os horizontes dele. Se a função da mediunidade é melhorar cada um de nós, olha que interessante. Quando o espírito manifesta que você vai conversar com ele, o que você vai levar para ele? A esperança. Você vai levar para ele o quê? O estímulo da fé. Agora, você está no seu trabalho, alguém está trabalhando com você. Por que muitas vezes nós não queremos melhorar o empregado, vamos assim dizer? Porque senão ele toma conta do nosso lugar. Mas está errado. A função na Terra nossa é de crescer, é evolução. É ampliar nossos horizontes. Esse é o nosso trabalho. E a mediunidade ajuda. Você já imaginou a ciência sem a mediunidade? Tem como. E vou te falar uma coisa. E hoje, pelo que o Ezequiel fala, nós, dentro das casas espíritas, nós estamos numa timidez danada. Porque talvez um dos últimos médiuns que trouxe realmente informações científicas para que a ciência cumprisse a missão dela em relação às informações que o Espiritismo traz, foi Chico Xavier. Tem alguns outros aí que têm trazido, mas assim, muito timidamente. Por quê? O André Felipe, tem muitos, o Sérgio Felipe, então, ele é um camarada que tem trazido algumas informações, né? Mas mesmo assim, ainda na timidez. Por quê? Porque a gente, o que eu falei, é o orgulho. A gente tem medo de ser criticado.
E nós não temos que ter medo de ser criticado, não. Então, eu lembro de uma vez o Ezequiel, uma vez ele falou sobre o negócio do livro lá, ele virou e falou assim, não pense vocês que as informações que vão constar nesse livro, que todo mundo vai aceitar elas de meio de bom ouvido, não vão, não. E a ideia é essa, você traz uma informação para ela ser questionada. E quem tem que provar que ela está errada é a ciência. Quem estuda André Luiz sabe disso. Chico Xavier, as informações todas que foram trazidas pela mediunidade do Chico, principalmente nos livros que a gente fala que são científicos, é para a ciência provar o contrário. E a ciência não provou nada ao contrário, pelo contrário. Está aí a prova aí do projeto Genoma, e quem já estudou sabe que em 1947 o Chico já trouxe todas essas informações. Aliás, 1958. Todas as informações que ele trouxe científicas, a ciência de 20 anos para cá está provando tudo idêntico ao que estava falando lá. Olha só. Você tem uma ideia, você tem uma ideia, hoje a gente não faz isso muito, não. Mas, antigamente, era comum a gente testar os médicos, por exemplo, de ectoplasmia. Você deitava, você punha 3 cadeiras assim, deitava o médico sobre aquelas cadeiras, aí você começava a magnetizar ele, de repente você tirava um banco por baixo dele, depois você tirava outro banco, ele ficava ali, e você ainda tirava o terceiro banco e ele ficava ali, ó, suspenso. Hoje a gente não faz isso mais não, porque é mais complicado, sabe? Mas antigamente a gente fazia isso. Eu queria ter participado dessas coisas, tá vendo? Sou muito curioso. Mas assim, é isso que a gente tem falado, sabe? E o André Luiz fala muito isso. A gente tem que sair dos fenômenos mediúnicos para o fenômeno da vida. Então, assim, não tem como eu colocar a mediunidade só em reunião de centro espírita, não. A mediunidade é 24 horas por dia. É na vigília e fora da vigília. Então, você vai exercer a mediunidade dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, no centro espírita, nas casas de orações, né? Enfim, se é uma ficha de serviço, essa ficha de serviço para o médium não tem hora marcada, não. É interessante isso que você falou aí, Vicente. O próprio Joseph já trouxe isso para a gente, essas informações, em uma das reuniões, né? Sim. Ele falou justamente isso aí que você disse. Que às vezes ele falou assim, sobre a questão, ele deu uma mensagem, quando bater-vos a porta vai abrir, né? Aí ele falou assim, mas a gente só pensa em que a gente vai bater. Mas quem vai abrir a porta do outro lado? Então, às vezes, podemos ser nós mesmos que vamos abrir essa porta para alguém que está batendo a nossa porta. Então, isso que você falou interessante no nosso dia a dia, às vezes a gente está passando na rua, no trânsito, às vezes vem uma pessoa necessitada, quer conversar ou pede uma ajuda, você está ali pronto para estar sendo atendido. Porque ele diz que a espiritualidade é amiga, né, os mentores, às vezes colocam essas pessoas para que está precisando de uma certa ajuda, e o médium está ali na região, eles utilizam de situações para que aquele médium possa ajudar outra pessoa. Então, o interessante é que quando a gente passa a ficar atento a essas coisas, como que é fácil da gente conseguir poder ajudar e poder evoluir, né? Podendo ajudar essas pessoas ou ajudar outras pessoas também. Isso mesmo. Olá, Amanda. Então, dando sequência, tudo isso ajuda que a gente entenda até tudo isso que foi falado agora também, né? A questão 459 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta é mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E isso acontece porque eles sabem o que a gente está pensando e a nossa emissão de energia mental é muito clara, ela é muito fácil para eles. E aí eu fui, só para
a gente depois conseguir fechar esse tema, eu fui dar uma olhada no livro Técnica da Mediunidade, que o Vicente tinha falado lá quando a gente começou a fazer esse estudo do Pastorino. E aí, no finalzinho do livro, eu vou ler para vocês três, na verdade, são 2 trechos que ele fala. O primeiro é com relação às ondas mentais. Ao pensar, a mente vibra e irradia vibrações, ou ondas que se propagam pela matéria a fim circundante com que ela sintoniza. Como o universo está permeado de matéria mental, a propagação se faz em todos os sentidos, tal como a luz de uma lâmpada, e atinge distâncias incomensuráveis, mesmo porque no campo mental superior não há espaço, pois a mente é inespacial. Ao contrário do físico, do etérico e do astral, que ocupam espaço, e do intelectual, que é limitado em fronteiras vibratórias. Sendo a mente um reflexo, ela também capta qualquer onda mental que a atinja, se ambos vibrarem na mesma faixa sintônica. Para que isso ocorra, indispensável que o pensamento emitido tenha clareza e nitidez, ao mesmo tempo que força propulsora na fonte irradiadora. A considerar ainda que se a onda mental emitida é de teor barôntico, significa emocional, desce suas vibrações ao plano astral e logo se perde absorvida na multidão de vibrações similares que, incontáveis, se cruzam nos níveis baixos. Daí a geral ineficiência das ondas mentais, mesmo emitida com as melhores intenções. Se, todavia, o pensamento é elevado, sem mescla de emoções, alcança quase sempre seus objetivos. E grande parte do despertamento da humanidade pode ser feito por meio de irradiações mentais conscientes de seres que se reúnam com esse objetivo. Quem pensa baronicamente, emocionalmente, né? Polui e envenena a atmosfera mental, podendo ser causa de quedas e atrasos evolutivos. Quem controla seus pensamentos pode, da mesma forma, afetar os outros e ser o responsável, sem sabê-lo, pela salvação de muitas criaturas. E a ajuda mental é muito mais vigorosa, eficaz e duradoura que a própria ajuda física ou emocional. Os que constantemente pensam em níveis elevados são verdadeiros renovadores de ar da atmosfera mental, melhorando-lhe a pureza e expandindo a consciência do mundo. O Ezequiel já falou isso na reunião, né? Quando ele fala da limpeza do ar e mental e tudo. Ele até já falou da questão das baratas que ajudam também nisso daí, de fazer essa limpeza das energias mais densas. E a gente vê tudo isso também nesse livro do Pastorino. E só uma outra partezinha que ele fala também, chama telepatia. A forma mental criada pelo pensamento pode afetar outra pessoa se houver suficiente força e persistência da parte do pensador e, ao mesmo tempo, receptividade da parte da criatura em que pensamos. O pensamento a atinge com sua onda vibratória e a forma mental criada por nós segue tomando a onda como conduto. Por vezes, quando a pessoa que recebe está com a mente ocupada, a força mental permanece em torno da cabeça, até encontrar campo para penetrar. Daí, podemos envolver as pessoas que desejamos, tanto quanto a nós mesmos, com formas pensamentos protetoras que as defendam de todos os perigos e ataques externos. Isso se obtém, sobretudo, com a prece em favor da pessoa. Na prece desse tipo,
são os nossos pensamentos que ajudam os favorecidos e praticamente jamais falham. Eu acho que essa parte explica melhor, na palavra do Pastorino, aquilo que você tinha falado, Williker, de como chegar, né, nessa parte prática. Entendi. Depois ele vai falando, o segundo tópico é sobre os tipos de reflexos. O André Luiz vai ressaltar as experiências do Pavlov. Pavlov, ele foi um médico, um fisiólogo russo, e ele ganhou o Nobel de Fisiologia porque ele detectou o que é chamado de reflexo congênito, que quer dizer que ele já vem com a pessoa. Por exemplo, os reflexos alimentares, o bebezinho lá, quando ele nasce, se ele já for colocado no seio da mãe, ele já vai ter aquele reflexo de sugar, né? As posturais, os sexuais. E esses reflexos congênitos, eles também vão ser chamados de incondicionados e involuntários. E eles se manifestam espontaneamente, sem a necessidade de passar pelo córtex cerebral, diferente de outros reflexos, que são reflexos adquiridos ou que são condicionados e que, então, eles não são espontâneos, mas eles são conquistados pelo indivíduo ao longo da sua existência. Amanda. Oi. Só antes que você já está passando mais para frente, naquele texto que você leu do Pastorino, eu fiquei em dúvida quando fala da relação das emoções, porque normalmente, pelo menos o que eu me recordo assim, que a prece, por exemplo, ela tem que ser uma prece sentida. Eu acho que você expressa uma emoção, né, de afeto, de amor, quando, sobretudo, você vai fazer uma prece para auxiliar um doente, um enfermo, né? E aí eu fiquei bem confusa quando fala que quando tem as emoções que interfere, como se atrapalhasse. Eu fiquei sem... Aqui, ó. Se todavia o pensamento eleva, sem mescla de emoções, alcança quase sempre seus objetivos. Eu fiquei meio confusa. Porque aqui eu acho que ele está falando, acho que talvez o Vicente possa falar mais, mas ele está falando da questão das ondas mentais, e talvez seja a emoção negativa, né? Eu pensei isso, mas aí falou só emoção, né? Não falou. Sim. É como se você tivesse que estar neutro. Tem que pegar os dois lados. A emoção é positiva também. Ó. A questão é quando você direciona a emoção. Por exemplo, olha que interessante. Tem muito tempo que você não vê um amigo seu, de repente você reencontra com ele. Então, aquilo gera uma emoção positiva. Agora, se você começa a gritar, chorar, olha como é que muda tudo. Né? Você começa a ficar desesperado, aí você atrapalha, já não é mais a mesma coisa. Né? Então, assim, é porque a gente tem que levar isso para os dois lados. Né? Para o lado positivo. Você vê, por exemplo, quando se fala das emoções e que gera ansiedade, aí já é negativo. Né? Mas quando você fala da emoção, por exemplo, vamos supor, você tem um sonho com uma pessoa que desencarnou, que você se reencontrou com ela e você ficou muito emocionado. Isso é muito positivo. Né? Isso te dá mais força para você continuar a caminhada, a jornada. Enfim, é assim. É isso que o Pastorino está querendo dizer. Ô Vicente, aproveitando que a gente está falando de emoções aí, eu observo, né, porque a gente participa da reunião de sexta-feira e já tem alguns anos da reunião lá da outra casa, né? 99% das vezes, né, lá, por exemplo, a gente fica na mesa, então a gente vê as manifestações dos outros médiuns, né? Mais próximos, né? A gente está perto e as comunicações não são simultâneas como é na sexta, né? Eu observo, assim, que eu sou a única pessoa que chora. As minhas manifestações, eu termino, um rolo de papel higiênico durante o processo da comunicação. Eu vejo gente falando como se estivesse chorando, mas ninguém chora. Aí, quando eu li esse negócio da emoção aqui, eu falei, então, será que eu estou fazendo de uma forma que eu ainda tenho que ficar neutra? Por isso a minha pergunta, porque eu observo, assim, que
não sei se eu sinto tanto a tristeza do espírito lá, e ele chora, e eu ainda estou chorando, eu fico meio sem saber se eu tenho que graduar esse sentimento. Você lembra que eu falei aqui no início que não tem duas mediunidades igual? A questão é o seguinte, existe N situações, né? Uma vez eu estava num trabalho que foi feito lá no centro, e eu tive a oportunidade de ver Francisco de Assis. E aí eu comecei a chorar. E eu não parava de chorar. Aí o Ezequiel chegou no meu ouvido e falou assim, se você não parar de chorar, como é que o trabalho vai ser realizado? Olha que interessante. Então, aquela emoção estava sendo negativa, eu não estava ajudando. Eu estava atrapalhando o trabalho. Na mesma hora, eu me recompus, né? E até para não deixar o próprio espírito numa situação complicada. Então, assim, agora, essa emoção também é o seguinte, pelo que dizem os espíritos, quase sempre os espíritos que comunicam conosco por questão de energia estão ligados a nós de um passado. Então, é o retorno do filho pródigo à casa paterna. Então, os espíritos que quase sempre nós recebemos, que somos intermediários, são espíritos ligados a nós. E quem faz todo esse processo, primeiro que nós vamos seguir aí um processo natural da lei de atração. Nós vamos atrair esses espíritos para o nosso convívio, para auxiliá-los. A espiritualidade é que vai fazer o processo, mas a questão aí é como um imã. Nós vamos atrair para o nosso convívio, por quê? Porque nós estamos ligados, ou pelo amor, ou pelo ódio. Não importa, mas estamos ligados. Obrigada. Então, vou seguindo. Aqui. E aí, dando sequência, essa imagem, ela mostra como que foi feito o experimento do Pavlov. Então, na boca do cachorro tinha uma fístula. É um negocinho que a gente vê saindo da boca dele, que recolhia a saliva, e essa saliva ela era enviada para o medidor que ficava no chão. E aí o Pavlov ele percebeu que o cachorro ele salivava em algumas circunstâncias, mas em outras ele não salivava. Então ele começou a fazer alguns testes com o cachorro. E aí ele percebeu que alguns reflexos são condicionados e outros são incondicionados. Os reflexos incondicionados, é o que a gente falou, né? Eles são herdados da evolução da espécie. Mas a gente tem também os reflexos voluntários ou os condicionados que precisam, sim, passar pelo córtex cerebral. E aí eles se desenvolvem sobre os reflexos involuntários. Então, esse reflexo, ele é muito interessante da gente ver, porque ele também serve para ajudar a nos proteger mesmo enquanto seres humanos, né? Porque ele não é o reflexo da impulsividade. Então, com as nossas vivências, por exemplo, a gente consegue identificar algumas coisas, por exemplo, e saber se aquela companhia é boa ou não. Às vezes, com o jeito de uma pessoa, a gente consegue ver se ela está com um comportamento estranho. A gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa que faz o uso de drogas. Quando a pessoa entra em abstinência, ela tem determinado comportamento que é natural da abstinência da droga. E como a gente já viu isso, a gente vai conseguir olhar para uma pessoa numa situação semelhante e ter também essa percepção. No terceiro tópico do livro, ele vai contar uma outra experiência feita
pelo Pavlov. Nessa experiência, o Pavlov separou das mães alguns cachorrinhos recém-nascidos e alimentou eles com leite artificial. Então, os cachorros não tinham o contato com as mães. E os animais tinham esses reflexos congênitos, que são involuntários, que são normais de toda espécie. Como, por exemplo, o reflexo patelar, que é aquele que a gente bate com o martelinho, e aí a patinha do cachorro levantava. Semelhante ao que a gente faz, né? Se a gente bater no nosso joelho, vai acontecer a mesma coisa. O reflexo córneo-palpebral. Então, quando a luz chega, a pálpebra ela se contrai e aí, quando chega a escuridão, ela vai e se amplia. Só que quando foi apresentado para eles, tanto pelo olfato quanto pela visão, a carne, e aí é interessante a gente lembrar que a carne é um alimento tradicional da espécie canina, o cachorro não salivou. Então, ele viu a carne, ele sentiu o cheiro, mas não provocou a salivação nele. E aí, nessa pesquisa, a salivação ela seria fruto do reflexo involuntário automático. Mas aí a pergunta que ficaria é por que ao ver a carne, que é o alimento tradicional dos cachorros, ele não salivou? A salivação que aconteceria, né, que seria natural, ela só aconteceu depois que a carne foi colocada na boca do cachorro. E a partir daí, os animais passaram a salivar sempre que eles viam a carne ou que eles sentiam o cheiro. Então, esse estímulo provocou um reflexo condicionado voluntário que foi gerado pela introdução do alimento na boca do animal, até como uma reação decorrente do outro reflexo salivar incondicionado que ele já tinha, que era o da salivação. E isso acontece de forma muito semelhante com a gente também. Então, às vezes, a gente vê um prato ali que não tá bonito e aí a gente não sente vontade de comer. Mas se a gente experimentar e gostar desse prato, todas as vezes que a gente voltar a ver o prato, a gente vai salivar. Mesmo que esse prato não seja visualmente atraente. E aí, com relação a isso, eu trouxe até um outro experimento também do Pavlov que ajuda a gente a entender isso. Antes do condicionamento, esse foi um outro experimento. Então, antes do condicionamento, era apresentado a carne para o cachorro, e aí, que a carne que é um estímulo incondicionado, e aí o cachorro emitia a salivação, que era uma resposta incondicionada ao estímulo da carne. Depois, foi feito com o cachorro um barulho, né, um aparelho semelhante a esse, que é o diapasão, que é um estímulo neutro, não gera nada no cachorro, e aí o cachorro também teve uma resposta que não foi condicionada, porque não teve a salivação. E aí começaram a fazer o condicionamento. Primeiro faziam o barulho e apresentavam a carne. Então associou um estímulo neutro, que é o do barulho, com o estímulo incondicionado, que é a carne. E aí o cachorro começou a sentir, a emitir a salivação. E depois que o cachorro já estava condicionado a isso, foi só feito o barulho no diapasão, sem apresentar a carne. Como ele já estava ligado com os dois condicionamentos, né, a carne com o barulho, logo que fez o barulho, ele já começou a salivar. Então, é o estímulo condicionado
com a resposta condicionada também. Ô, Amanda, Oi, já estão chegando aqui às 19 horas. Eu acho que o melhor é a pode gente parar, né? dar uma paradinha. Se quiser fazer o fechamento desse assunto, aí no próximo domingo a gente continua. Aham. Não, eu acho que é porque agora seria um pouco mesmo a explicação do experimento, né? Mas aí dá para pegar, eu pego, porque o próximo seria um resuminho disso. Então dá para continuar na próxima semana com esse resumo que não perde nada, não. Maravilha, então. Mas aí já deu para entender que nós estamos precisando nos condicionar, né? Pois é. Quais condicionamentos, né, que a gente tem? Bacana. Então acho que a gente pode encerrar por hoje. Quer falar aí, Fernanda, antes da gente encerrar? Pode falar. Bom, eu recebi a orientação do Ezequiel e eu estou refletindo sobre ela até hoje. E as coisas não são tão simples quanto a gente pensa, né? Na verdade, eu acho que o nosso desejo era simplificar tudo para ficar mais fácil, mas aí a gente entra na lei de menor esforço e no comodismo, né? Ele está falando das células, né? As nossas células, elas têm um condicionamento mental ao longo de séculos, né? Então, se você já tem hábitos adquiridos aí de existências anteriores, para você dar um novo comando mental para essas células, automaticamente você vai encontrar uma resistência muito grande delas, né? Então, as coisas não são tão simples, mas pelo menos a gente já começa a compreender o que a gente tem que fazer, né? E a minha sugestão é não prove os pratos novos, porque aí você nunca vai saber que gosto que tem. Só que é interessante porque, não, pensando, né, na análise do comportamento, não existe um não comportamento. Então, se a gente tem um comportamento que ele é reforçado, é porque existem ali reforçadores que são mais importantes para a gente. E aí, talvez, o caminho seja pensar mesmo nesses reforçadores e mudar, né? Só que isso também é muito difícil. Não é uma coisa fácil nem rápida, né? Depende de tempo. Como se diz, Deus se utiliza do tempo para que a gente possa aprimorar, né? Mas é isso, então. Quem pode fazer a oração final para nós hoje? Se sentir à vontade aí. Eu vou fazer. Vai? Patrícia vai fazer. Patrícia vai fazer. Vamos lá, Patrícia. Pode. Ficou mudo, Paty? Estou falando que o Vicente pode fazer. Não. Você que vai fazer. Eu queria somente agradecer toda a espiritualidade ao nosso grande mestre Jesus, todos os amigos que nos acompanham nada. Um agradecimento muito especial pela nossa oportunidade de estarmos juntos, pela nossa oportunidade de trabalharmos juntos, todos com o mesmo objetivo, que é disseminar os ensinamentos do Evangelho. E é especial do nosso amado passou por um processo muito e que daqui para frente é só bola para Muito obrigada a todos presentes nessa reunião. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui que tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muito obrigada.
Assim seja. Isso aí, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa semana. Melhoras aí, Vicente.